Bom dia, crianças, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar sobre a arte africana. Olha que legal. Eu, particularmente, gosto muito desse estilo de arte. Por quê? Não à toa, a arte africana, ela remete aos princípios da arte. Como a gente já pôde estudar várias vezes, em várias ocasiões, né, em história, já comentamos algumas vezes, a África é tida como o berço da civilização. Como berço da civilização, ela também é tida como berço da arte. Olha que interessante. A gente vai estudar a cultura da arte primitiva em si. Nós não vamos estudar a arte na atualidade, nós vamos estudar a cultura da arte primitiva em si. Obviamente, essa arte primitiva, ela traz a arte na atualidade, ela traz os princípios dessa arte primitiva, tá bom? Então, nós temos aí um grupo de mulheres africanas. Essas mulheres africanas é da tribo Masai, se preparando para uma cerimônia tradicional da dança Masai Mara, no Quênia. Essa fotografia foi tirada em 2011. Só nessa fotografia a gente consegue perceber uma riqueza artística muito grande. Além dos adornos, que são os enfeites que essas mulheres estão usando, nós temos os tecidos. Nós vamos ver também que os tecidos são muito ricos em cores e os pigmentos são feitos das mais variadas formas possíveis. Para começarmos então a entender um pouquinho sobre a arte, a gente tem que entender que a arte africana, ela tem um conceito diferente da arte do resto do mundo. O que acontece? No resto do mundo, as pessoas fazem a arte para contemplar. Então, no resto do mundo, as pessoas fazem uma escultura, colocam ali para enfeitar, para contemplar, para simbolizar algum acontecimento. Faz uma pintura, põe sobre a parede para ficar contemplando. Na arte africana, isso acontece diferente. O que vem acontecer? A arte africana não separa o que é arte do que é dia a dia, do que é usável, do que é útil. Então, para a arte africana, eles produziam aquilo que era útil. Então, se eles faziam um prato, que é uma cerâmica, era para comer. O tecido, para vestir. As esculturas, para cultuar. Então, tudo que eles produziam enquanto arte era para ser usada. Não havia diferença de arte africana enquanto enquanto produção artística, do contexto da utilidade dessa arte africana. Então, diferente da cultura, principalmente da cultura europeia, a arte africana ela traz o conceito de utilidade. O resto do mundo entende a arte como algo simplesmente para ser contemplado. Então, a gente não pode esquecer que na arte africana isso não desassocia. É sempre utilidade com contemplação, com produção artística. Então, uma das coisas que mais chama atenção também na produção artística dos africanos, num contexto geral, do continente africano em si, é a questão da ancestralidade. Eles cultuavam bastante os espíritos dos ancestrais, a força da vida desses ancestrais presentes até hoje na atualidade e na vida daquela contemplação. Então, quando a gente fala de ancestralidade, nós estamos falando das pessoas que moravam das gerações anteriores, de suas tribos, de seus cultos. Quanto mais antiga era o ancestral, maior era a força que ele tinha. Por isso, eles eram representados com frequências nas mais variadas formas de arte. Mas a que nós trazemos com mais ênfase dentro dessa ancestralidade é as esculturas figurativas, ou seja, com imagem desses ancestrais. E aí, professor, a gente fala de uma arte africana ou fala de artes africanas? Nós falamos, pessoal, de arte e artes africanas. Por quê? Porque na África existe um mundo de culturas, muitas culturas diferentes, são muitas tribos africanas, muitos países africanos e cada uma traz em si a sua própria arte. Contudo, nós também falamos de um contexto geral da arte, que são aquelas ideias que são comuns entre as artes ou entre a maioria das produções artísticas daquele continente. Então, a África é formada por esses inúmeros povos, que têm culturas, dialetos, línguas, jeito de ser diferente. Então, a arte também vai ser diferente. Contudo, nós falamos de pontos em comuns dessas artes. Tá bom? Vamos lá, então.
Desci demais. A arte africana, ela chegou distorcida na Europa. O que aconteceu? Quando, lá no século XV, depois no século XIX e tal, quando os europeus foram na África e pegaram a arte deles, eles levaram para a Europa. Lembra que eu falei agorinha? A arte dos africanos não separava da utilidade, eles faziam algo para usar. E aí era bonito, era legal e tal. Lá na arte da Europa, eles faziam contemplações. E além das contemplações, a pessoa que observava a obra fazia interpretações. Então, talvez uma obra que lá na África era utilizada só para comer, um prato, uma cerâmica que foi feita muito belamente para servir comida, pode servir como uma interpretação totalmente diferente lá na Europa, que ele vai ser colocado em uma prateleira, em uma parede, em uma moldura, em alguma coisa assim para ser contemplada. Então, nós temos esse grande problema aí dentro da interpretação da arte africana. Quem já assistiu um filme chamado Pantera Negra, no início do filme, o que acontece? Um rapaz vai lá em um museu e rouba uma máscara que estava no museu. E aí ele diz o seguinte, essa máscara pertence ao meu povo, ele é de origem africana, pertence ao meu povo e foi trazida sem a permissão. E aí tem uma mulher lá, uma senhora, que ela faz a interpretação dela daquela máscara. Só que o rapaz vai lá e corrige, falando que era da ancestralidade, fala que é do passado dele. Recomendo assistir, além dessa cultura, né? Nós temos um grande filme de ação aí, ó, eu fazendo propaganda, né? Virei garoto propaganda. Então, a arte africana, ela veio para a Europa e foi distorcida. Por quê? Porque na África ela tinha uma interpretação de utilidade e na Europa ela teve outras contemplações, tá bom? Então, além disso, o que acontece? Vamos lá. Beleza. Lembra que eu falei agora assim, existem várias artes africanas, mas todas elas vão ter um contexto comum. O primeiro contexto comum que nós vamos falar agora é a cerâmica. É comum, na maioria das artes africanas, encontrarmos cerâmicas. Para quem ainda não entende, as cerâmicas são produções feitas de argila, de barro, né? Aí vai entrar os pratos, os potes, os vasos, etc. E aí, então, a porcelana, a cerâmica, melhor dizendo, africana, elas normalmente eram para ser usadas em rituais. E o que nós mais encontramos em questão de cerâmica da cultura africana foram esculturas. Olha que interessante. Enquanto aqui nas tribos indígenas no Brasil, as cerâmicas eram mais para produção de potes, pratos, etc., lá fazia também. Contudo, ela era utilizada mais para esculturas. Em 1928 e em 1942, através de escavações, os arqueólogos eles descobriram mais ou menos 153 esculturas que, a partir da datação do carbono 14, percebeu que elas existiam há 1000 anos antes de Cristo a 200 anos depois de Cristo. Né? Então, aí fazendo uns cálculos, seria há 3.000 anos atrás ou há 1.800 anos atrás. Né? Então, eles colocaram isso, fizeram isso e descobriram essas esculturas em terracota. A terracota é um tipo de terra bem vermelha mesmo, que aí eles vão e fazem o cozimento dessa terra no forno. É o mesmo processo do tijolo, né? Vai lá e faz o tijolo e depois coloca ele num forno para ele aquecer e ficar bem mais resistente. E aí encontrou essas esculturas, que são as esculturas mais antigas já encontradas da escultura da produção de cerâmica africana. E aí nós temos uma imagem dessa escultura, olha aí. As características dela são, além de serem figuras humanas, ela tem expressões muito fortes, as narinas bem abertas, a boca também bem característica e os olhos vazados, ou seja, isso aí são buracos, tá? Outra
representação da cultura africana são as máscaras. E das manifestações da cultura africana que mais aparece nas culturas é a máscara. E a máscara traz em si também a ideia da ancestralidade, do rito, né, do ritual que eles fazem em homenagem, em culto aos seus deuses. A maioria delas eram feitas de madeira, tá? Havia também as feitas em cerâmica. No entanto, as que temos hoje com maior duração são as de madeira, de ferro, de cobre, ouro e até mesmo de bronze, tá bom? Tem marfim também. Outra é a escultura. Tio, mas lá atrás o senhor falou de escultura, mas aquela escultura é feita de barro, de cerâmica. Agora aqui nós vamos falar de esculturas feitas de madeira. Porque a escultura africana, ela traz em si aquela ideia que nós já falamos, da ancestralidade, ou seja, de representação, de culto em homenagem aos seus antepassados. Né? Então, essa questão da ancestralidade ela é muito presente dentro da cultura africana. A gente percebeu ela na escultura, percebeu nas máscaras, percebeu até mesmo nas cerâmicas. Tá bom? E aí nós temos alguns exemplos, né, dessas esculturas africanas. Essas aí são feitas em madeiras, são feitas normalmente de uma única árvore, um único tronco vai esculpindo esse tronco até chegar no resultado desejado. Outra expressão da cultura africana é a pintura corporal. Ela não é tão, ela não aparece tanto assim, por quê? Porque ela foi proibida por muito tempo. Os europeus consideravam tanto a tatuagem quanto a escarificação. O que é a escarificação? É fazer tatuagem com cortes, né? E depois esses cortes cicatrizam e ficam aquela marca. Eram considerados pelos europeus como coisas bárbaras e foi abolida. Mas muitos povos ainda na África faziam esse tipo de escarificação em tatuagem. A maioria também faziam pinturas com as coisas que a natureza dava, com a terra, com calcário, colocava flores, frutas, folhas em cima de si para se enfeitar, para fazer os seus adornos, né? Uma espécie de vestuário, uma espécie de roupa. Mas eles também faziam o seu vestuário, que eram os tecidos. Lembra lá a primeira imagem da nossa introdução? Os tecidos, eles eram muito bem, eles são até hoje muito bem vistos no mundo, porque são tecidos ornamentais, ou seja, feitos manuais, são manuais, são ornamentais, ou seja, servem para enfeitar, para fazer outros tipos de tecido, roupa aí, né? As meninas entendem mais do que nós meninos. E eles utilizavam muitas formas geométricas. E tinham como que eles tingiam? Aí eles tingiam das mais variadas formas possíveis, né? Da forma que eles encontrassem na natureza ou uma produção mesmo própria deles para fazer o tingimento, ok? Então isso aí é um pouquinho do que eu queria trazer para vocês sobre os povos africanos. E aí, o que vocês vão fazer de tarefa para hoje? Vocês vão ler a página 159 e vão confeccionar essa boneca Abayomi. Olha só, ela vai ficar uma bonequinha bem bonita, bem interessante. Então, vocês vão confeccionar a boneca Abayomi e vai me enviar a fotografia dela. Essa é a atividade de hoje. Próxima aula a gente faz outras atividades, tá bom? Um abraço para vocês, até a próxima aula e releiam, releiam e revejam a aula e a apostila novamente. Tchau!